Fala aí galera, eu sou o Tei e todo mundo sabe que skinzinhas diferentes é a forma mais fácil de você enganar idiota que fica jogando joguinho online ou até na vida real. Colocar roupinha diferente é simplesmente uma das coisas que mais vendem no mundo. Inclusive você tá trocando aí a skin do bonequinho da sua vida real, tentando colocar uma roupa pra ver se isso melhora um pouco a sua autoestima ou a percepção das outras pessoas que para com você, mas é meramente falso, isso não vai mudar, certo? Mas ainda assim a Konami tenta e ela tenta. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as skins diferentes que a Konami põe nas cartas, que são as artes alternativas. E cara, assim como algumas coisas que eu já parei pra pensar um pouquinho sobre, como por exemplo, como que a Konami consegue melhorar o jogo em algum nível, simplesmente com algumas coisas que ela pode fazer e que não teria custo a mais teoricamente, eu acho que a Konami melhoraria a saúde do jogo no TCG e no OCG. Ela melhoraria caso ela parasse de lançar tanta side collection. Eu fiz esse vídeo aqui em cima, tudo bem que tem um certo tempo, mas eu acho que ainda vale, comentando como as side collections têm potencial de continuar um processo de aceleração do jogo desnecessária. O formato que nós estamos vendo hoje é um formato ok dentro do TCG, tá? Lá no OCG parece que também tá sendo ok, por mais que o Malice esteja dominando, mas o Razor agora parece que deu uma crescida maior, mas enfim, ainda assim não parece ser nada alarmante e desesperador, mas a gente sabe que isso é passageiro, porque a Konami sabe que lançar coisas com teto alto aumenta as vendas assim, por mais que todo mundo reclame, todo mundo compra. Porque a Konami obriga você a usar essas coisas novas fortes que eles lançam com teto maior, pra competição isso vai ser necessário. Então é uma coisa que eu acho que a Konami poderia fazer, que é parar de lançar tanta side collection que insere decks novos no jogo, porque isso faz com que cada vez mais ela tenha que ir lançando coisas novas, e para lançar essas coisas novas e ser atrativo para você comprar, é claro que vai ter que ter deck forte ali, e aí a gente vai acumulando, empilhando e aumentando, porque não é planejado as coisas, sabe? Eu acho que nada é muito planejado, então, apesar, enfim, cara, eu não gosto muito de ficar, mas essa é uma das questões que eu acho que o Yu-Gi-Oh! Ia se beneficiar bastante por um certo tempo, tá? Até que a gente conseguisse estabilizar o jogo de maneira geral, até transformando o jogo em algo mais atrativo para novos jogadores, tá? E eu acho que é importante pisar no freio em um certo momento para que a gente possa retomar as rédeas, respirar de novo e aí sim, quem sabe, voltar à normalidade. Mas uma coisa que eu queria falar hoje com vocês sobre é as artes alternativas e como isso talvez possa ser uma solução para o jogo, mas a Konami não explora dessa forma, e eu acho que deveria. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então isso aqui começou quando eu vi essas artes novas que foram anunciadas para a Quarter Century. Como é que é o nome das cartas? Bom, é a Bonanza, né, alguma coisa, é a Quarter Century, a nova coleção de Quarter Century que vai chegar trazendo reprints, e dentre algumas coisas que essa coleção vai trazer, eu confesso que eu não parei pra ver quais são os reprints que estão vindo aqui, eu acho que nem tem tudo anunciado, nem coisas sólidas o bastante anunciadas, mas nós temos algumas artes alternativas que foram anunciadas pra cá. Nós temos o Effect Veiler, por exemplo, que tá recebendo essa arte alternativa, que sinceramente parece com um monte de fanart que a gente vê por aí do Effect Veiler, tá? Se você olha essa artezinha aqui do Veiler, ó, é um pouco estranho porque tá mais longe, mas é o Veiler que a gente conhece, e essa nova arte é um pouquinho assim, né, dando um zoom maior no Veiler e você vê mais como sendo um fan art, mas é uma arte nova, o que é interessante, a gente ter artes novas de cartas. Eu particularmente gosto bastante quando a Konami tenta fazer uma parada dessa, né? Nós temos aqui do outro lado o Nibiru com uma arte nova. Eu não sei se vocês lembram, mas foi lançado recentemente lá pro OCG. Eu nem sei se chegou aqui pra gente, mas era alguma coisa lançada dentro da lorezinha do Nibiru, porque o Nibiru é o meteoro, mas dentro do meteoro tem um ser, que é esse ser aqui, que inclusive é o que a gente vê no token do Nibiru, né? Então esse aqui é o serzinho que tá dentro do meteoro, e aí eles lançaram uma arte alternativa com esse bichinho aqui. Eu não gostei do Nibiru particularmente, tá? Eu acho que eu prefiro a imponência do meteorozão aqui, faz muito mais sentido do que esse bichinho aqui. Não gostei muito, mas tá aí, é mais uma alternativa que a Konami deu pra tentar deixar essas side collections mais atrativas, o que eu entendo tem totalmente o seu mérito, tá? Eles lançaram também recentemente algumas artes alternativas e eles estão lançando bastante isso, tá? Lá na coleção do OCG, que eles fizeram especificamente para aqueles decks dentro da lore da Dual Terminal, não sei se vocês lembram, mas eles lançaram o Necroz, eles lançaram um suporte novo para o Gemnite, lançaram suportes novos
pra outros decks que eu não tô lembrado agora. Mas, enfim, pra todos esses decks, eles lançaram uma arte nova alternativa, né? Tanto que o Necroz teve aquela arte em que eu enlouqueci completamente falando dela, pensando que seria um novo ritual, mas nada mais era do que a arte alternativa do Trichulão da massa aqui, ó. Então eles fizeram essa arte alternativa do Trishula, e pro Gemknight, por exemplo, que são os dois que eu consigo lembrar agora, que receberam suporte nessa coleção, eles lançaram uma arte alternativa pra Gemknight Fusion, que é essa carta aqui, essa arte bem feinha inclusive. Essa da fusão é muito foda, mas essa aqui é bem estranhinha, mas enfim. Mas por que eu tô falando disso, cara? Eu acho mesmo que isso aqui era uma coisa que a Konami poderia explorar mais. Eles tentam colocar essas artes alternativas como sendo um chamariz pra poder chamar as pessoas de fato, pra poder comprar um produto novo que eles estão lançando, e nesse produto tá tendo alguma arte alternativa de uma carta, o que dá um frescor, né, um fator de novidade. Raramente são coisas muito impactantes pro jogo, raramente são apenas quase que cosméticos que a gente usa lá dentro do Master Duel, por exemplo, né? O bonequinho que fica no canto da tela, o avatarzinho teu, né? O bonequinho que... O field, o campo que você tá usando lá do Master Duel e tal, é quase que isso, sabe? Raramente são coisas de fato impactantes em cartas novas impactantes. Por quê? Porque as cartas novas, elas são lançadas em uma main collection, ela só tem aquele print, e isso... a escassez dela, né, o fato de ter poucos prints unido ao fato de que ela ser uma carta com alta procura no formato, faz com que aquela carta seja cara. O caso, como por exemplo, como o Fiendsmith Engraver. Então, não faria sentido eles lançarem uma arte alternativa em uma coleçãozinha como essa Bonanza aqui que eles vão lançar. Então eles acabam pegando cartas que são icônicas, e por serem icônicas elas já existem há muito tempo no jogo, e vão lançando alguma arte alternativa, tendo um contextozinho aqui e ali, como por exemplo, a coleção do OCG da Dual Terminal, que eles fizeram a arte alternativa daqueles decks, né? Uma arte alternativa, inclusive o Fable Lurry, a outra carta que eu tava tentando lembrar aqui, mas outra carta que teve também esse print, né, que vai chegar pra gente em breve, é a arte alternativa do Fable Lurry, que eu vou até colocar aqui na tela, que é até maneirinha também, né? Enfim, e aí eles têm várias artes dessas, né? Quem não lembra da Ashe do Pezinho, cara? Quem não lembra das Sisters, da Ghost Ogre, da Ghost Belly, da Ghost Sister, e todas elas recebendo uma artezinha alternativa. Os Sky Striker recentemente chegaram ali no Master Duel junto com a cinemáticazinha, né? E um monte de menininhas têm artes alternativas. Começou vindo só a Kagari Dominatrix. Depois eles lançaram algumas outras artes alternativas, né? Chegando, por exemplo, o Engage com uma arte alternativa muito feia. Eu acho muito feia essa arte alternativa do Engage. Mas não só isso, nós tivemos artes alternativas já da Ray, que não tem só uma, ela tem 3 artes alternativas aqui já atualmente, além da Hayate, da Shizuko, todas elas recebendo artes alternativas, né? Porque o Sky Striker foi um deck foco lá do mangá, por exemplo, né? Que eles tiveram. Então faz mais sentido também de explorarem isso aqui. Mas o que entra na parada de... detalhe muito importante aqui que eu queria comentar um pouco com vocês, é que daqui a pouco eu dou uma passada, mas eu fui tentar procurar todas as cartas que tenham artes alternativas. E eu encontrei dentro desse site aqui, ó, da Card Cluster, você pode procurar Card Cluster e colocar lá Alternate Artworks, e eu encontrei a lista de todas as cartas que tem arte alternativa. Eu achei do caralho. Você pode ir rolando aqui o mouse pra poder ver todas as artes alternativas de cartas, ó, o Aleister, que também tinha um contexto do mangá, né? A Arpia, isso aqui nem é arte diferente, né? Mas o Aluber, porque é da Lord do Desp, algo impactante, teve também. A Apollousa, eles fizeram o reprint da Apollousa sem o urso, não tinha um contexto muito específico, mas fizeram também. O Ash Blossom há muito tempo, né? Tem aqui as Charmer também, de main deck, todas elas têm, salvo engano uma só, eu acho que é a Dark, que não tem uma arte alternativa, né? Mas tem vários bichinhos aqui, ó, Black Rose de anime, Cartesia, que recebeu uma arte muito estranha essa arte da Cartesia que eles fizeram, Jesus Cristo, parece uma arte de um rentãozão, sei lá. O Chaos Max recebeu arte alternativa também recentemente. O Blue Eyes, nem preciso dizer, ó, a quantidade de arte alternativa que eles têm e tal. Enfim, o Borreload, Borrelsword, Buster Blader, tem algumas cartas que não mudam tanto, né? O Levianir recebeu também arte alternativa. Enfim, tem muitas artes alternativas. Você pode explorar todas elas nesse site da Card Cluster, que eu achei particularmente bem interessante. Mas por que eu tô falando isso? Porque, cara, isso aqui
poderia ser a chave de melhoramento da premiação que a Konami poderia dar pra gente, cara. Eles estão moscando, porque essas artes alternativas seriam muito, muito interessantes de ter como parte da premiação. Eles lançam aquelas prize cards e atualmente, se eu não me engano, a prize card é uma carta amarela, cebosa, e isso é muito ruim. Eles poderiam fazer algum processo de tentar gerar escassez em uma carta específica. Escassez que eu digo porque aquela carta só seria dada em premiação de alguns torneios específicos. Podia fazer uma bateria de torneios específicos de YCS, de torneio Premier de fato, né? Só pra YCS, tipo de coisa que você ganha a prize cards, e aí você, sei lá, tem uma prize card diferente por semestre, e essa prize card é algo impactante da coleção, e aí isso faz com que aconteça algumas coisas, acho eu, né? Uma carta impactante, por exemplo, uma Black Witch, que tá dentro da lore. Já teve reprint da Black Witch, mas até ano passado não tinha, então poderia ter vindo uma Black Witch como prize card promo, né? Um Fiendsmith Engraver poderia vir, uma Misa, que é uma carta que tem um apego visual para punheteirinho poder pegar a carta, por exemplo, e tem um apego também competitivo, de ser uma arte diferente de uma carta específica. Os caras que jogam torneio dos Estados Unidos, por exemplo, os caras, você vê a decklist do PAC, você vê a deck... E tem outro cara que usa também, mano. Eu não sei se é o Cotton, mas esses caras, eles têm as cartas todas Ultimate, mano. Eles têm as handtraps Ultimate lá, o que eu acho brabo pra cacete. Porque sim, porque o cara quer ter, sabe? Então isso colocaria uma carta nova no mercado, que não no mercado secundário, que não prejudicaria a carta que já existe, porque se você tá tendo um print específico da carta que lançou Secret, e aí você lança uma carta braba, por exemplo, que pode ser Secret também, pode ter um brilhinho a mais diferente, mas que seja aquela carta com uma arte alternativa, com algum detalhe diferente, mas que aquela carta sim possa ser usada em game, mas de uma carta que já existe, isso seria muito foda, porque colocaria essa carta como sendo algo realmente muito raro dentro do jogo, né? Poucas pessoas têm, e aí você acaba 3 meses ali de premiação. Quantos YCS tem em 3 meses, mano? Não são tantos. E só o campeão ganharia, por exemplo. Você coloca uma escassez e dá valor pra aquele produto. O cara tá ganhando uma carta de fato, além das coisas que ele já ganha. Ele tá ganhando só uma carta, beleza. Mas não é uma carta amarela, mano. Não é uma prize card amarela. É uma carta de fato impactante pro jogo. Não só impactante pro jogo, mas com uma arte muito foda nova, que é exclusiva, sabe? E que não vai ter em uma coleção de reprint que todo mundo vai poder comprar e ter, sabe? E isso aqui já tentou ser feito antes pela Konami, eles estão colocando monstros amarelos agora, não com artwork alternativa, né? Mas como realmente a Konami tentando colocar valor nessas prize cards. Se você não lembra, há um tempo atrás, nós tivemos cartas como o Giant Hand. O Giant Hand, ele foi uma prize card em determinado período do jogo, tá? Essa carta aqui não é a carta que causa um impacto gigantesco no jogo, mas no formato do Pepe, por exemplo, se eu não me engano, durante aquele período, o Giant Hand era uma prize card daquele momento. Ela tem um efeito Quick, de que durante qualquer turno, quando um efeito de monstro é ativado no campo do oponente, você pode taxar 2 materiais dela, escolha aquele monstro de efeito que o oponente controla, e enquanto ele tá face up, os efeitos são negados. E ele não pode mudar a posição de batalha. Isso aqui não era muito comum de se ter uma carta desse jeito, sabe? Era uma carta Exceed 4, Staple, que ia ser bom pra muita gente poder usar, e era no formato do Pepe, onde tava em alta essa parada dos Exceed 4, né? Tudo bem que o Kirin fudeu os Exceeds depois, porque, enfim, mas era bem relevante. Mas nem todo mundo podia ter. Nem todo mundo podia ter. Era uma carta que existia, e nem todo mundo podia ter. Porque como ela era prize card, ela era promo de YCS lá, que os caras ganhavam o torneio pra poder ter essa carta, poucas pessoas de fato tinham. Poucas proporcionalmente à quantidade de pessoas que jogam Yu-Gi-Oh! Então nem todo mundo podia ter. Eu lembro que a Minerva, que também já foi uma prize card dessa, né? Já foi uma prize card que pouquíssimas pessoas tinham. Eu já procurei, já tinha visto Minerva no eBay, porque na época eu tava tentando montar o Lightsworm. Assim que eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Eu vi que o preço da Minerva ficava tipo $1.000. E era um bagulho sinistro. É claro, se pá, no começo era mais caro e tal, porque foi numa época ali em que tava saindo um suportezinho novo ou outro de Lightsworm, né? Veio Raiden, veio Athelis, que eram suportes novos de Lightsworm na época. E a Minerva era uma carta que ajudava muito o Lightsworm e ajudava esse deck a ser viável. A Minerva fazia esse deck Lightsworm existir. Então era muito importante, mas o jogador de Lightsworm não podia ter, porque ela era promo. Aí eu acho que é uma patifaria, tá? Aí eu acho que é patifaria. Eles não podem lançar uma carta que só existe como sendo prize card. Não, que só existe como sendo prize card. Então ele tá dando uma vantagem. Tudo bem que tem essa questão, ele tá dando uma vantagem no jogo pro jogador que jogou e ganhou o torneio, ganhou o YCS, ou então comprou de quem ganhou o torneio, mas comprou caro pra cacete no mercado secundário. Aí eu acho que não é muito legal, porque é importante que as pessoas consigam comprar a Minerva, por exemplo, que era uma carta importante na época, mas que ao mesmo tempo que o jogador que ganhou o torneio, que ele também tenha uma certa
uma certa vantagem, exatamente por ter ganho o torneio, né? Ganhar uma carta de valor, de fato. A Minerva, de fato, naquela época tinha valor. Ela era uma carta muito boa pra um deck icônico no jogo, que era o Light Swarm, e que tinha chance de jogar no formato, mas nem todo mundo podia ter, cara. Nem todo mundo podia ter, era restritivo pra cacete. Tinha uma carta também que era uma staple muito interessante na época, principalmente no meta do BA, né, que é esse número S39 aqui, Utopia the Lightning. Eu também lembro que ali em 2016 ele era uma carta promo que nem todo mundo podia ter, né, você fazia Utopia e botava em cima do Utopia esse cara. E quando ele bate, ele pode fazer ele ficar com 5.000 de ataque, mas o principal efeito dele é que durante o cálculo de dano, o oponente não pode ativar efeito de monstro, né, então você podia bater na Beatrice, por exemplo, e ela não ativava efeito, o que era incrivelmente bom, né? Deixa eu ver, se cartas de batalha, seu oponente não pode ativar cartas e efeitos até o fim da Dama Step. Era muito bom você poder matar o diabo do Cosmo Dark Destroyer sem ele morrer, você poder matar a Beatrice sem ela trigar. Batendo Destroy sem ele morrer, batendo Destroy sem ele trigar, batendo a Bia sem ela morrer. Era uma carta importante, cara, era bem importante, mas era promo. Então isso restringia muito as coisas que as pessoas podiam ter, sabe? Aí eu acho meio escroto. Aí eu acho que não pode ter. Mas o último, voltando, né? O último que eu lembro que teve, que foi uma carta relevante, foi esse Calzinho Peru aqui, ó. Eu acho que ele foi o último de carta importante de promo que existia. Depois disso eles começaram a dar umas cartas um pouco estranhas, né? Mas enfim. Mas a solução tá aqui, ó. A solução tá nas artes alternativas. Seria muito foda se eles começassem a fazer umas artes alternativas exclusivas, com design exclusivo para o ICS, por exemplo. E aí essa arte, mano, ia colocar fogo no mercado, porque eu acho que elas seriam muito caras. Por mais que seja uma carta que não é exclusiva. Entenda, a carta não é exclusiva a ser usada no jogo só naquela arte. Não é igual a Minerva era, porque a Minerva só existia em Prize Card. Essas cartas que eu tô citando como arte alternativa é justamente para você pegar uma carta que já existe. Você só tá dando uma versão muito incrível para ela, com um design específico. Ia ser do caralho se só lançasse lá o Engraver, tá ligado? O Engraver com uma arte alternativa foda. Ou então que eles... aqui eu não sei, né? Mas o Engraver com arte do... Caralho... com arte do Rush Duel, é o Rush Duel que tem aquela arte linda saindo assim das bordas, que é do caralho, que é incrível, aquelas artes eu acho muito linda, né? E aquilo ali também seria interessante, e que pudesse ser jogada, obviamente, no jogo oficial, né? Obviamente, provavelmente seria muito mais pra colecionador, mas o cara podia ter, mano, tá jogando o YCS lá com os 3 engraved de arte alternativa, porque o cara topou 3 YCS seguidos, esse é do caralho. Ou então ele só quer vender mesmo, e aí o cara tem um produto que é muito restrito no mundo inteiro, porque pouquíssimas pessoas no mundo terão aquela versão do Fiend Smith Engraver. E aí você coloca em uma carta muito relevante no jogo, e que ao mesmo tempo ela tem relevância de preço, não só por ela ser usada no meta, que a versão normal dela não perderia preço por causa disso, mas também ela teria um valor próprio por ser muito exclusiva e por ser uma arte foda, né? Então seria interessante se isso existisse. E alguns bons anos depois, eu acho que nem... Eu não sei, porque aí você acha que isso é escroto? Alguns bons anos depois eles poderiam dar o reprint naquela carta, ou não. Ou deixa exclusiva só pro jogador. Eu acho que a exclusividade nesse sentido é interessante, tá? A exclusividade de cartas com design, com artworks específicas, que são exclusivas para um grupo, como premiação de fato, né? Como você tá premiando de fato o que o cara teve ali, né? E aí, beleza, alguém comprou do cara que ganhou isso em torneio? Tá tranquilo, mas é uma versão de uma carta muito restrita, que pouquíssimas pessoas no mundo têm. Eu tô baixando aqui pra poder mostrar as outras artes alternativas, ó, a nova do Veiled, o Shadow, o Winda, o Elvish, mas todo mundo pode ter isso aqui, né, porque sai como reprint e tal, se fossem muito exclusivas. Eu acho que seria legal, porque o Sparkman aqui que você tem, os Stratos que você tem, não deixaria de existir, você podia continuar usando esses Stratos, mas esses Stratos aqui, só quem topou o ICS tem. Saca? Essa Evoltwin aqui, ó, só quem topou o ICS é que tem. Ou então que você gaste $1000 pra poder ter uma, gaste um valor alto, porque aí coloca mais valor em quem ganha as coisas, né? Que certamente as prize card tem um preço para colecionador, então quem joga os torneios deve ter um monte de prize card lá, não sei se conseguiu vender por um valor bom, talvez o Paulo possa dizer aí pra gente, mas se fosse algo assim, eu acho que a rotatividade, né, de saída dessas cartas seria muito maior. Enfim, tudo isso aqui foi basicamente porque eu encontrei esse site mostrando um monte de carta alternativa, eu achei do caralho, eu fiquei scrollando o bagulho aqui, ó,
algum tempo que eu tô scrollando aqui pra poder ver as coisas e tem todas as artes alternativas do jogo, o que eu acho do caralho. Se você quiser, eu vou deixar aí na descrição o link, né, da Card Cluster, que tem aqui as artes alternativas pra você poder ver por conta própria, né, mas várias delas estão aqui. E aí seria bem interessante se a Konami fizesse isso aí como premiação, cara. Eu acho que realmente é algo que não vai, de novo, um design exclusivo, específico pra aquilo ali, que não exista reprint disso nunca mais. Reprint pode ter, mas que tenha reprint da arte original da carta, tá? Então, e com raridade menor, né? Também seria interessante para não foder tanto o mercado secundário. Eu acho que seria interessante esse tipo de coisa, né? Mas enfim, esse Invocation aqui, mano, foda. Enfim, mas aí sempre frisando cartas no topo do formato. É claro que essas cartas tomarão lista eventualmente, mas enfim, eu acho que seria algo muito legal de acontecer. É um assunto bem idiota, mas é porque eu tô esperando a decklist do Jin Kabuya ainda pra poder falar de fato do YCS, né? Que rolou o Birmingham, que rolou no fim de semana, pra poder falar com mais propriedade. Já terminei de ver os jogos, foi bem estranho, top 4 e final, mas... enfim, eu tô esperando a decklist pra poder falar da decklist de Fire King dele. É basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais.